Olá! Para quem está na luta dos concursos, existe uma sensação que é muito, mas muito frustrante. A pessoa estuda horas a fio, compra os melhores materiais e, na hora da prova, o resultado simplesmente não aparece. Parece que a gente bate num teto, sabe? A aprovação vira quase uma miragem. E essa situação, claro, é super desgastante e acaba fazendo muita gente boa desistir no meio do caminho. E aí fica aquela grande pergunta, né? Por que tanto esforço, tanta dedicação, parece não levar a lugar nenhum? Será que é falta de inteligência? De empenho? Pois é, a análise que a gente vai ver hoje mostra que a resposta, na verdade, é muito mais técnica e estrutural do que a gente imagina. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. O ponto central é o seguinte: a falha recorrente, essa de reprovar várias vezes, raramente tem a ver com a capacidade intelectual de alguém. Na grande maioria dos casos, o problema é o sistema. É a arquitetura do estudo que está toda torta, toda quebrada. Vamos então desconstruir os 7 erros que montam essa arquitetura do fracasso. Vamos começar pela base, pelo alicerce. Os primeiros erros são os mais profundos, sabe? Aqueles ligados à própria mecânica, de como o cérebro da gente aprende e se prepara. Porque, vamos combinar, se a fundação estiver errada, não tem como o prédio ficar de pé. O primeiro erro, gente, é fatal. Negligenciar uma base de estudos sólida. É como tentar construir um prédio num terreno de areia. Não vai funcionar. Muitos candidatos, naquela ânsia de avançar, acabam pulando o que é essencial. Tentam, por exemplo, estudar um direito administrativo super complexo sem ter um domínio impecável de interpretação de texto. E o resultado? O esforço mental para aprender fica insustentável. E, além disso, tem a falta de foco numa área específica, o famoso atirar para todos os lados, que impede que o conhecimento se acumule de verdade para passar da nota de corte. E olha só, este slide aqui ilustra o impacto disso de uma forma que não deixa dúvida. A diferença é gritante. Dá uma olhada. O perfil estrategista, aquele que investe de 2 a 18 meses construindo uma base focada, chega a 85% de aprovação em 2 anos. Agora, o oportunista, que não tem base nem foco, fica com míseros 5%. Os números não mentem. Uma fundação estratégica, pensada a longo prazo, não é opcional, é obrigatória. Agora vamos para o segundo erro, que é uma verdadeira epidemia hoje em dia. O estudo passivo. Sabe aquela sensação gostosa, confortável de assistir a uma videoaula ou ficar grifando um PDF e pensar, nossa, estou aprendendo muito? Pois é, a psicologia cognitiva chama isso de ilusão de competência. A pessoa até reconhece a informação, mas na hora H não consegue lembrar, não consegue aplicar. O nosso cérebro adora economizar energia, mas é o esforço ativo que cria a memória de verdade. E se ainda existir alguma dúvida sobre isso, esse quadro aqui é um soco no estômago. A retenção do que foi estudado depois de 30 dias assistindo a uma videoaula é de apenas 5%. 5%. Agora compara isso com resolver questões, que já pula para 50%, ou com o ato de ensinar o conteúdo para alguém, que chega a incríveis 70%. Isso prova que o estudo passivo não é só ineficiente, é, na prática, uma perda de tempo. A aprovação exige esforço cognitivo de verdade. O terceiro erro é o grande ladrão de conhecimento, a falta de revisão sistemática. É o clássico enxugar gelo. O concurseiro estuda o tópico C hoje super focado, enquanto o cérebro dele já está jogando fora o tópico A que foi aprendido na semana passada. A ansiedade de fechar o edital faz a gente avançar sem olhar para trás. Mas olha, sem um sistema de revisão, o esquecimento é garantido. E isso não é achismo, não. É pura ciência. A curva de esquecimento de Ebbinghaus, um princípio fundamental da psicologia, mostra que a nossa capacidade de guardar informações novas cai de forma absurda em questão de dias se a gente não fizer nada para impedir. É uma lei da nossa biologia, não tem para onde correr. Mas calma, existe um antídoto poderoso para isso: a repetição espaçada. Esse sistema de 4 etapas que está na tela é a solução. E não é só uma dica, viu? É uma necessidade técnica. Revisar em 24 horas, depois em 7 dias, depois em 30 dias e, por fim, semestralmente, é como construir uma muralha contra o esquecimento. Isso transforma o estudo de hoje em conhecimento sólido, que vai estar lá disponível no dia da prova. Bom, depois de arrumar a base do aprendizado, a gente entra na segunda categoria de erros. Agora não é mais sobre como se aprende, mas sim sobre o que se faz com o que foi aprendido. São os erros de tática, de estratégia de guerra para a prova, mesmo. Esse aqui é um erro tático clássico.
Estudar de forma genérica é como treinar para uma luta sem saber se o oponente é um lutador de boxe ou de judô. Cada banca examinadora, seja a Sebrasp, FGV, FCC, tem um DNA próprio, um jeito de cobrar, os temas preferidos, as armadilhas. Ignorar isso é se preparar para uma prova que simplesmente não vai acontecer. E esse quadro aqui deixa isso muito claro. Olha a Sebrasp, com aquele certo ou errado que penaliza o chute. É completamente diferente da FGV, que adora casos práticos e textos enormes que cansam só de olhar. E a FCC é a rainha da letra da lei, do decoreba. Estudar para uma prova esperando o estilo da outra é uma receita pronta para o desastre. É preciso conhecer o inimigo. A infoxicação, um problema super moderno. Na insegurança, o que a pessoa faz? Acumula gigabytes de PDFs, dezenas de cursos, pilhas de livros. É a síndrome do colecionador. Mas o resultado não é mais conhecimento, é o que a gente chama de paralisia por análise. Com tanto material, gasta-se mais tempo decidindo o que estudar do que, efetivamente estudando. E os sintomas, vamos ser honestos, são bem conhecidos, né? Acumular aqueles PDFs que nunca serão abertos, pular de curso em curso achando que o próximo vai ser milagroso, passar horas consumindo dicas em vez de estudar o conteúdo pesado e viver em função de fofoca e rumor de edital. É um ciclo de ansiedade que só desvia a energia do que realmente importa. Então, o ponto crucial aqui é este. A batalha é entre quantidade e profundidade. A quantidade só gera um conhecimento superficial e muita ansiedade. Já a profundidade, em um único material, um material de alta qualidade, leva à maestria, à confiança e a uma memória estável. Ou seja, menos é, com certeza, muito mais. E, finalmente, a gente chega na seção mais ignorada, mas que talvez seja a mais importante de todas: os erros ligados aos nossos hábitos, à nossa saúde e à nossa mentalidade. O fator humano. O sexto erro é acreditar naquele mito tóxico do concurseiro herói, sabe? Aquele que não dorme, não descansa e vive à base de café e energético. A neurociência hoje é muito clara. Fazer isso é um tiro no pé da própria inteligência. A performance intelectual está diretamente ligada à nossa fisiologia. Não é uma questão de força de vontade, gente, é biologia. Agora, o que é fascinante neste slide é como ele conecta as coisas. O sono não é só descanso. É a hora que o cérebro consolida a memória. Negligenciar o sono causa déficit de atenção, amnésia. O exercício físico não é perda de tempo, é um jeito de reduzir o cortisol, o hormônio do estresse. Até o lazer programado de uma função técnica. Repor a dopamina, que é o que nos dá motivação. Cuidar de si mesmo não é luxo, é um requisito técnico para ser aprovado. E para fechar, o último erro, a falta de constância. É o estudo em espasmos. A pessoa estuda 10 horas por dia por 2 semanas depois que sai o edital e aí abandona os livros por meses. Gente, a aprovação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É muito mais poderoso estudar 3 horas todos os dias de forma constante do que estudar 8 horas de forma irregular. A consistência cria o hábito e vai solidificando o conhecimento, camada por camada. E aqui vem o ponto mais importante de todos. Esses 7 erros, eles não agem sozinhos. Eles formam um sistema, um ciclo vicioso que se retroalimenta. Pensa bem, uma base fraca leva ao estudo passivo, que piora com a falta de revisão. Isso gera ansiedade, que leva a pessoa a comprar mais material, o que destrói a saúde mental e, por fim, a consistência. É uma teia de aranha de ineficiência. Então, no fim das contas, a análise de hoje nos deixa com esta pergunta para reflexão. A rotina de estudos atual, ela está construindo uma arquitetura de sucesso ou está, sem perceber, reforçando uma arquitetura de fracasso? A boa notícia é que, ao identificar esses erros, é totalmente possível desconstruir esse ciclo e construir um novo sistema, um que leva, inevitavelmente, à aprovação. Se esta análise ajudou a iluminar o caminho, fica o convite para se inscrever no canal e curtir, para que mais conteúdo como este possa ser criado. Muito obrigado e até a próxima!